Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diagnocast, o podcast da saúde diagnóstica. Quem não me conhece, eu me chamo Anderson Melo, sou o host e também host deste podcast. E ao meu lado eu tenho Dr. Thompson Rocha, médico radiologista, também host e rosto do podcast da saúde diagnóstica. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a nutricionista Stephanie Guimarães, é isso? Isso mesmo. Eu sou nutricionista formada há aproximadamente 5 anos. Tenho especialização em nutrição clínica funcional, em fitoterapia e recentemente concluí a pós-graduação em endocrinologia e metabologia. Que massa! Muitos estudos aí. É muito. Como surgiu esse teu interesse pela nutrição? Aproveitar dela hoje aqui. Bom, nutrição não foi minha primeira opção de escolha. Eu sou formada em turismo também, então eu atuei na área em torno de uns 8 anos. E eu já tinha interesse na alimentação saudável, na alimentação adequada, sempre gostei dessa área. Só que o despertar da nutrição, na verdade, foi quando minha mãe teve um diagnóstico de câncer. E ela sentiu a necessidade, ela precisava de um acompanhamento nutricional. E a gente procurou nutricionista na época. Só que eu senti um pouco de falta de um acompanhamento específico para ela. Assim, tipo, mais direcionado para nutrição oncológica. Tanto é que na época a gente procurou nutricionista, mas não foi nutricionista da parte de oncologia, né? De qualquer forma, eu senti um pouco de falta de um acompanhamento mais específico para a área dela. Então, isso já despertou meu interesse. Isso foi por volta de 2014, mais ou menos, e eu iniciei a faculdade em 2017. Então, mesmo não indo para a área da oncologia, que hoje eu não conseguiria seguir a área da oncologia, mas foi o ponto de partida determinante para cursar a nutrição. De turismo para nutrição, viaja tanto, né? Muito, né? Morava em Salvador na época e eu pensava em já voltar aqui para Irecê, trabalhar aqui junto com minha irmã também. E por isso que eu resolvi fazer nutrição e depois... Quem é sua irmã? Minha irmã é Sara, ela é endocrinologista. Então a nossa área está muito interligada. E é um dos motivos de ter feito também a parte de pós-graduação em endocrinologia e metabologia é para a gente ficar cada vez mais interligadas. Os marcos mais importantes, assim, você fez nutrição, terminou, fez aonde? Eu fiz na FIB, na Estácio, lá em Salvador. E aí depois, o próximo curso seu foi o que você considerou mais importante? Assim? Nutrição clínica funcional. Essa nutrição clínica funcional é... Bom, nutrição clínica funcional eu já via desde a faculdade. Inclusive, ela foi uma das minhas matérias eletivas. A nutrição clínica funcional, ela trabalha o alimento, ela visa o alimento, os alimentos funcionais, que são alimentos que têm propriedades reconhecidas cientificamente para efeitos comprovadamente, tipo antioxidante, anti-inflamatório, anticancerígeno. Então, estuda os alimentos funcionais, só que na nutrição clínica funcional da pós-graduação, a gente coloca esses alimentos, né? A base da nutrição é a alimentação. A gente coloca esses alimentos no indivíduo como um todo. Então, a gente não está tratando a doença, né? Quando a gente trata o indivíduo que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem uma disfunção na tireoide, a gente não está tratando aquela doença. A gente está tratando o indivíduo como um todo. Aquele indivíduo que tem uma diabetes, mas tem uma qualidade de sono ruim, tem um intestino que não funciona. Então, a gente trabalha o indivíduo como um todo e esse é o foco da nutrição funcional. É avaliar o indivíduo como um todo e não a doença em si. Entra também a fitoterapia nesse... A fitoterapia é complementar. Então, assim, aqui no Brasil, só é permitido fazer prescrição de fitoterápico para nutricionista quem tem pós-graduação em fitoterapia. Então, eu fiz a pós-graduação e fiz o registro pelo Conselho Federal de Nutrição. Então, eu tenho um registro de fito, assim como tem o RQE, né, para os médicos, tem o registro de fitoterapia. Então, com o registro, a gente pode fazer prescrição dos fitoterápicos. Então, como a nossa biodiversidade, né, a brasileira é muito ampla, a gente tem muita riqueza na parte de ervas medicinais, eu sempre me interessei por essa área também.
E desde a faculdade, aquilo ali sempre me interessou. A área Então, das avós. oi? A área das avós. Exatamente. O conhecimento popular é importantíssimo para a fitoterapia. Porque a gente está falando de fitoterapia, mas também os chás medicinais. E os chás têm um efeito muito significativo para a população. E é importante a gente ensinar, principalmente para as pessoas que não têm condições financeiras, às vezes tem uma preferência de usar ali a erva medicinal do que o medicamento, quando é possível, né? Verdade. Hoje, como você enxerga o papel da nutricionista na quebra dos mitos e combate à desinformação, principalmente na internet? Bom, o nutricionista é o profissional mais capacitado que a gente pode ter para falar de alimentação. Porque a gente passa no mínimo 4 anos estudando sobre o alimento, sobre fisiologia, sobre o metabolismo. Então, o nutricionista ele tem propriedade para falar de alimentação. Então, se o paciente, o cliente, né, tem dúvidas sobre a alimentação, sobre o que é melhor, o profissional mais indicado é o nutricionista, sem sombra de dúvida. E esses vídeos virais do Instagram. Que às vezes ajuda e muitas vezes atrapalha. É isso que às vezes muitas eles botam sem... Como é que fala? Sem informação por trás nenhuma, né? Faz o vídeo pra viralizar e... Exatamente. E a pessoa que assiste toma aquilo por verdade... E espalha, né? E não espalha. Ele é tão pouco verdade pra ele, né? Passa pra frente, né? E uma mentira contada mil vezes acaba se tornando verdade, né? Às vezes, em alguma situação. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê na internet. Ainda mais porque viraliza muito rápido, né? Então, às vezes, a gente vê um vídeo, uma informação que foi contada por uma experiência pessoal e que aquilo ali acaba se tornando como se fosse padrão, como se fosse para todo mundo, exatamente por uma experiência própria. E não é assim que funciona a ciência, né? Não é por um estudo individual, não é por experiência própria. Tem estudos robustos mostrando benefícios, às vezes, de um alimento, de uma dieta, de uma estratégia. Só que o que viraliza é bem diferente do que a ciência, às vezes... determina, tem aquela situação, né, que primeiro, o que viraliza é principalmente aqueles clickbaits. Coma isso, emagreça tantos quilos em uma semana. E outra coisa, tipo, além disso, as pessoas, elas cada vez mais querem consumir coisa curta. Então, nem mais aqueles vídeos de 1 minuto que você vai explicar por trás como funciona. Não, é vídeo no máximo 15 segundos que a paciência dele tá ali. Se você disse o que queria ou que aquilo que já tá ali dentro dele, né? Só tava procurando coisa para certificar aquilo que ele já tinha em mente. Se não é aquilo, não viraliza. Só vai viralizar aquele 15 segundos, aquele clickbait forte, né? Que vem aquele vinagre, shot de vinagre, que vai curar todos os problemas dele. Se não for, ele não quer. Isso é complicado na área da saúde, né? Porque a gente não tem condições de falar uma coisa importante em 15 segundos. A gente pode até chamar a atenção ali pro ouvinte, né? Pro nosso seguidor. E ali descrever, talvez no feed. Mas esse, às vezes, é o problema, é o que, pra mim, no meu Instagram, né? Que eu movimento até pouco, inclusive, é que eu fico com receio de fazer algumas postagens, tipo, só pra chamar a atenção, só porque tá viralizando. Então, acaba não sendo muito o meu perfil, apesar de que quando a gente pensa no marketing, é isso, né, que pede, né, pra fazer. Eu, às vezes, eu acabo não fazendo, eu acabo fugindo, porque é o que chama atenção. Só que, às vezes, a gente não tá passando informação tão coerente. Eu gosto de um que eu sigo lá, que ele pega o que viraliza, ele bota o cortezinho do que viraliza do colega, depois ele faz um corte, resumo, né? Fica embaixo e aí ele fica explicando depois. Isso funciona muito. Porque ele pega o viral do outro e faz um comentário, né? Mais científico, né? Mais científico. Tipo, isso é isso mesmo, não é? Isso é uma boa estratégia, né? Pro marketing mais saudável, né? Isso, e pra quem tá seguindo ali, né? Saber quem ouvir, né? Às vezes pegar a opinião ali de quem estuda, de que coloca ali os estudos, por que é isso, por que é aquilo, às vezes é uma boa saída. Então vamos lá. Hoje a gente viu um bombardeio de informação sobre nutrição, né? Muitas vezes contraditória. Na sua visão, por que surgem tantos mitos? Às vezes por estudos mal elaborados, às vezes por experiências pessoais, às vezes por questão de marketing também, marketing de indústria alimentar. Então, às vezes, julgam um alimento ali saudável só porque é light, porque é
low carb, sei lá, sem lactose, né? Então, às vezes a gente fala, é um produto sem lactose, tem a melhor qualidade. Não necessariamente, né? Não necessariamente. A gente não está visando o alimento industrializado, né? A gente está visando a alimentação como um todo. Mas eu acho que por essas vertentes acaba tendo muito mito, principalmente por experiências pessoais. Falando sobre essa questão dos estudos, esses dias eu tinha visto um estudo que mostrava que se você reutilizasse aquela garrafinha de água mineral, quando você comprou uma garrafinha de água mineral, você está reutilizando ela. Ali tinha mais bactérias do que na água do seu cachorro, do que no vaso sanitário. Aí quando fui ver, né, isso já estava explicando o estudo, quando fui ver quem tinha pedido o estudo, foi uma marca de coqueteleira que tinha um ênfase em combater micro-organismos. Então, tipo, o estudo era totalmente voltado para a empresa que tinha solicitado o estudo. Totalmente e tem enviesado. muito isso, né? E aí a gente só ouve a parte isso é mais Eles contaminado, quiseram mostrar, né? E aí viraliza. Esse é o problema. Quanto às redes sociais, os influenciadores contribuem para confundir ainda mais a população. Concordo. Concorda? Principalmente se esse influenciador não for da área da saúde, né? E é o que mais tem, né? É o que mais tem. Exatamente por experiências pessoais daquela pessoa que conseguiu emagrecer. Usando mil coisas, enfim, uma rotina de vida diferente. Então você não pode falar que você consegue da mesma forma, é só fazer isso, é só treinar, é só comer bem. E assim, o estilo de vida dessa pessoa, né? Como é a qualidade de vida dessa pessoa, né? Socioeconomicamente. Então, às vezes, a pessoa tem uma vida mais tranquila, mais confortável, dorme bem, né? Tem um bom emprego, consegue comprar comidas de qualidade, e a outra pessoa ali que às vezes vive de um salário mínimo, né? Que tem uma rotina, que pega um ônibus, sei lá, passa o dia inteiro fora de casa, vai conseguir, né? Pensando na perspectiva de igualitária, né? Ter o mesmo resultado daquele blogueiro ou daquele influencer. A gente sabe que não, né? Esse aqui, por que é tão difícil para o público confiar nessa ciência da nutrição? Porque eu acredito que falta buscar profissionais. O verdadeiro, né? É porque é difícil. Eu acho que é uma pergunta difícil de ser respondida, porque nós, profissionais de saúde, temos também que movimentar nossas redes sociais falando ali as informações importantes. A gente precisa ter esse tempo também, né? Eu sei que eu foco com isso também, porque a gente precisa combater essas fake news. E a gente precisa combater com informação científica, né? E a gente precisa ter tempo também para fazer isso. Então, se a gente não tem esse tempo, né? Porque por conta da nossa rotina, exatamente. Quem tá fazendo, né? Quem tá fazendo tem tempo de divulgar seu conteúdo, não importa de onde tá vindo, né? Essas informações. Então, é difícil porque a pessoa que tá assistindo às vezes não sabe em quem ouvir, não sabe filtrar, não sabe em quem confiar. E eu ainda acredito que, além disso, né, que foi colocado, ainda tem uma situação de quem tá ouvindo, ela querer aquilo que ela quer ouvir. Por exemplo, ela quer alguma coisa milagrosa, ela quer uma coisa que chega ali e resolva todos os problemas. Quando você começa a falar, não, você vai ter que mudar hábitos, você vai ter que mudar a sua alimentação. Aí ela já coloca... Aí quando chega alguém que fala, não, você só vai... Isso aqui que vai resolver seus problemas. Corta açúcar por 30 dias... Você vai perder 10 aí ela vem, e exatamente, abraça isso com uma verdade absoluta, porque é mais fácil para ela chegar ao objetivo, teoricamente, né, que ela definiu na mente dela. Exatamente. Difícil. Tá vendo você? 15 minutos de sol. Você vai perder 10 quilos. A dieta da vitamina D. Água com limão em jejum. Tem muito isso também, viu? Pode não? Não é que não pode. Eu tô tomando água com limão em jejum aí tem uns 30 dias já. Tem uns 30 dias já e eu tô esperando meu resultado chegar. Mas qual é o seu resultado? Marca a endoscopia. Qual é o seu resultado? É o quê? Melhorar a imunidade? Porque tá tomando vitamina C ou você quer perder peso? Perder peso. O vídeo que eu vi, era um short de manhã cedo de água, limão e vinagre de maçã. Eu tô aí há 15 dias na luta. Limpando isso aí. Depois você me conta. Água, limão, vinagre e gratidão. Estamos nesse projeto aí.
Depois você me conta o seu resultado, viu? Então vamos lá. Alguns mitos Vamos para carboidratos? Carboidratos é polêmica pura, porque é amo ou odeia. Bora lá. Eu tranquilamente usaria uma camisa, eu amo carboidratos, e carboidrato é vida. Eu Pessoa que também. fala em cortar carboidrato, essa conversa não é comigo. Eu também usaria tranquilamente, viu? Vamos lá. Comer carboidrato à noite engorda? Então, não. Não é a quantidade. Aliás, não a quantidade, não é o horário do carboidrato que vai influenciar de forma diretamente no ganho de peso. É, na verdade, a quantidade de alimentos do dia e o quanto você gasta. Então, você come mais do que você gasta, você vai ganhar peso, tá? Se você consegue comer menos e gastar mais, você consegue ter um balanço energético negativo e perder peso. Tem uma associação de comer mais carboidrato à noite? Eu ia falar isso, velho. Juro Tem uma por Deus, galera, essa a pensamento vai dar capivara pra mente aqui agora. nervosa geralmente é de noite. Porque eu consigo lidar bem o dia todo. Quando chega a noite, parece uma fome assim enlouquecedora e que não quer comer coisa saudável. Entendeu? Pode ser uma vários pizza, motivos, né? Às vezes a hambúrguer. pessoa tá fazendo restrição, às vezes não tem tempo de fazer uma alimentação ali. Não tem tempo não organiza, não planeja a alimentação do dia. E à noite seu corpo tá pedindo calorias, tá pedindo carboidrato. Então você vai lá em casa, sossegado, com alimento à disposição, você acaba comendo mais. Então, a relação da noite, de às vezes você ter vontade de comer mais ou comer mais carboidrato, vai estar relacionada com o seu dia inteiro, tá? E não com vontade de comer carboidrato necessariamente à noite. Que às vezes se priva o dia inteiro. Eu consigo fazer certinho até... Às vezes tem um dia jantar. estressante, né? Também te leva pro lado emocional. chega de Muitas noite, vezes a gente acha que você acaba- merece, né? Eu tô cansado pra Ansiedade. cozinhar, né? Eu prefiro pedir um delivery. A gente acha que merece. Não que a gente não mereça, né? Mas eu mereço comer uma coisa Isso merece, apetitosa, derruba né? muita gente, né? Né? Peraí, rapaz. Então, o problema não é o carboidrato, é a Não é o qualidade do horário. carboidrato, né? Tá certo. Cortar carboidrato é mesmo o caminho mais rápido para emagrecer? Não, de jeito nenhum. Até porque o carboidrato é o macronutriente que a gente tem que consumir mais na proporção, né? Ele é a nossa primeira fonte energética. Então, não é cortando o carboidrato, não tem como a gente cortar o carboidrato da dieta 100%, não tem como, nem na cetogênica se corta 100% do carboidrato para fazer você perder mais peso. Na verdade, a quantidade de caloria do dia. Esse talvez seja um dos maiores mitos envolvendo a alimentação, é a questão do carboidrato. A maioria das dietas você vê mais rigorosa da internet, né? Óbvio. É corte carboidrato. Carboidrato, ele é pintado como um vilão. Vilão, né? E as pessoas sempre têm essa questão de que o carboidrato que está atrapalhando esse desenvolvimento, né? Uhum. E isso tem muito a ver com pessoas saudáveis, e quando entra em algumas patologias, como você trabalha na endócrino, no metabólico aí, Na verdade, tem algumas que cortam, mas indicam mais cortar o carboidrato? sim, Reduzir mas na verdade as proporções, né? a qualidade dos carboidratos refinados. Então, o grupo do carboidrato é um grupo muito amplo, né? Carboidrato tá tanto nos carboidratos refinados, como arroz, macarrão, biscoitos, pães, né? E os carboidratos complexos, como os tubérculos, aipim, batata doce, inhame. Então, a gente acaba generalizando o carboidrato como se fosse todos os alimentos. E não é. A base da nossa alimentação, na base da pirâmide alimentar, que é uma base, que é uma recomendação do Ministério da Saúde também, é que a nossa base tenha maior carboidrato ao longo do dia, exatamente para fornecer energia pra gente ao longo do dia. Então, não tem essa recomendação. Não existe essa recomendação. E de nenhum órgão mundial, nem nacional, existe essa recomendação. De cortar? De cortar carboidrato. O ovo aumenta o colesterol? O ovo já foi vilão, mas há muito tempo ele não é mais o vilão, né? O ovo é uma boa fonte de proteína, de alto valor biológico, então a gente tem uma boa biodisponibilidade. A questão do colesterol é que no ovo, nenhuma gema do ovo tem praticamente a quantidade de colesterol recomendada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, se a gente fosse considerar esse colesterol do ovo, a gente só poderia comer um ovo no dia e mais nenhuma fonte de gordura animal. Porque o que pode aumentar o colesterol são fontes de gordura saturada.
que está em origem animal. Então, carne, frango, ovo, leite, ovos, manteiga, todos esses alimentos são fontes de gordura saturada. Só que também tem gordura saturada nos alimentos ultraprocessados. Então, existe a recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia que na nossa dieta tenha menor do que 10% de gordura saturada para a população no geral. E não cortar essa quantidade de gordura saturada. Mas falando especificamente do colesterol, em um ovo tem praticamente a quantidade de colesterol recomendada, porém a gente sabe que a alimentação influencia cerca de 20 a 25% do colesterol sanguíneo, tá? Porque ele é regulado. Então, se a gente come muito colesterol, o nosso corpo acaba produzindo menos. Se a gente come pouco, ele acaba produzindo mais para ter uma homeostase. Então, não é a alimentação que vai influenciar de forma significativa desse aumento do colesterol. E o ovo teve isso, né? O ovo teve o período dele. Uma época ele foi um vilão, todo mundo falava mal. Pouco, né? Depois ele virou um herói, que era, principalmente nessa época de treino, de academia, Muito se viver ovo, saudável. É um pessoal que gosta de um ovo, que a placa do ovo foi parar R$30. Pera aí, gente, vamos com calma. Graciane Barbosa come uma placa de ovo por Vamos com dia, calma né? nisso daí. Só que ela não come ovo inteiro. Ela come a maior quantidade ali de clara. Então, assim, se a pessoa tem um hábito de comer muitos ovos ao longo do dia, talvez seja interessante reduzir a quantidade da gema, né? Não colocar todas as gemas. Então, o que é muito ovo? Não existe quantidade recomendada, tá? Até então não existe. Nenhum estudo que fala, a pessoa tem que comer X ovos por semana, X ovos por dia. Ainda não existe essa recomendação. Mas se a pessoa come muitos ovos por dia, sei lá, 9, 10, 12, pode reduzir a quantidade de gema se quiser preservar ou tentar minimizar essa quantidade de absorção. Tá certo, vamos pro próximo aqui. E aí, joga fora ou dá pras crianças? Menino, sabe o que eu fazia? Quando teve uma época que cortou, que eu só podia comer, acho que era 5 ovos, 2 era gema e 3 claras separadas. Aí eu tava dando as 3 gemas que sobrava pro meu cachorro. O menino, o bicho ficou todo gorducho. Eu falei, rapaz, eu tô fazendo dieta com ele também, viu? Aí tem que verificar com a nutrição veterinária se pode essa quantidade de gema. Ele já sabia, ele, tá? já. Quando eu começava a quebrar o ovo, ele já encostava. Já pra ficava comer parte esperando, dele. né? Minha parte dele. O whey protein faz mal aos rins. Aqui eu vou até abrir um pouco mais a pergunta. Não só o whey protein, mas uma dieta alta em proteína, ela tem um dano maior aos rins? Pode ter. Excesso de proteína, tá? Pode ter uma sobrecarga renal. Mas aí esse excesso tem que ser avaliado individualmente, porque a quantidade de proteína alimentar, ela é individualizada. Para Dr. Thompson, para você, para mim, a quantidade é calculada pelo peso. Então, excesso de proteína só vai fazer mal para quem já tem alguma disfunção renal, tá? De forma de suplementação, por exemplo. Agora, se a pessoa toma muitos suplementos proteicos, tem uma alimentação rica em proteína, pode sim causar alguma disfunçãozinha. Agora, tudo depende da quantidade. Aproveitando, então qual seria o cálculo hoje para essa recomendação de proteína? A recomendação de proteína para a população geral é de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso. Tá? Alguém mais ativo teria diferença nesse cálculo? Para objetivos de hipertrofia, emagrecimento, muda a recomendação. Então, pode variar ali de 1,6 gramas de proteína de quilo de peso até 2,4 a recomendação. Então, é muita proteína, tá? Agora, na população geral, nos órgãos, né, de saúde, OMS e outros órgãos, recomenda de 0,8 a 1, que isso é uma dieta normoproteica. Quando a gente está falando de uma dieta hiperproteica com objetivos específicos, é essa outra recomendação que eu tô te falando. Aproveitando o gancho que a gente falou sobre a função renal, teve uma época que teve muito a disseminação dessa informação, que era ligar a creatina a cálculo no rim, pedra no rim, como é bem conhecido. Existe alguma fonte científica por trás disso? Bom, a creatina é um suplemento que pode, usada a longo prazo, ela pode ter uma alteração pouco significativa na creatinina, que é um metabólito ali que a gente consegue avaliar no exame laboratorial. Com relação à pedra no rim, tem vários... É multifatorial, né? Ter pedra no rim. Então, na verdade, quem usa creatina, a recomendação que a gente dá é aumentar o consumo hídrico, tá? Que também é um cálculozinho que a gente
que é individualizado, que a gente faz o peso vezes 35, 40 ml de água, multiplica pelo peso e a recomendação de água por dia, tá? Então, quem toma creatina, o ideal é que esteja com a hidratação ok. Eu com meus futuros 85 quilos. Quanto de água eu precisaria ingerir por dia? Já calculou. É calculadora aí, porque eu nunca fui boa de matemática. 85 vezes 40 seria a recomendação de 85 água. vezes 40, média, eu chego isso. lá. É a sua quantidade de água. Então, aquela recomendação de 2 litros por dia é uma recomendação geral. Quando a gente fala assim, quanto que a pessoa tem que beber de água por dia? A população deve consumir ali em média 2 litros. Né? Isso. Mas quando a gente vai fazer o cálculo... individualizar. Exatamente. Já a gente falando aí dessa proteína, dessa água aí, e o intervalo, porque várias vezes o pessoal fica, tem que comer de 3 em 3 horas, tem que beber água de hora em hora, não sei o quê, não pode beber água à noite. E aí, distribui essa quantidade que a gente calculou durante o dia todo. O ideal é que sim, com relação à água, né? Até porque se você ingere muita água em um momento só, você vai acabar excretando mais rápido também essa água. Com relação à obrigatoriedade de comer em 3 horas, isso é mito, tá? Não existe essa indicação. A gente tem que respeitar ali o objetivo do paciente. O paciente quer perder peso, então não vejo necessidade de colocar de 3 horas. Mas para uma dieta de hipertrofia, que é diferente, às vezes o paciente tem que comer mais do que precisa ali, do que está habituado a comer, talvez seja interessante colocar intervalos menores de refeição. Mas tem que respeitar a individualidade do paciente, se tem vontade ou se não tem vontade. Não é isso que vai fazer, não é obrigatoriedade, não é padrão, né? Dieta e estratégias não é padronizada, não é receita de bolo. A gente vai individualizando ali para cada um. Massa demais. Antes de entrar em gordura, eu quero falar com você que está em casa, certo? Que está acompanhando a gente até aqui. Essa informação de qualidade. Curte o vídeo, certo? Se inscreva no canal, porque a gente tem podcasts com profissionais renomados de forma frequente aqui. Então você vai ser notificado e vai acompanhar os próximos episódios. Gostaria de agradecer a Copenhague, que está patrocinando esse episódio maravilhoso, certo? E a gente tem notícia para dar dia 8 de novembro. Você anota na sua agenda. Tem o quê? Nosso Congresso de Radiologia. Nosso terceiro CRDI, certo? Estamos seguindo para o terceiro ano do nosso congresso, que vai ser dia 8/11, no dia do radiologista. Certo? Você não pode perder. Sejam todos convidados aí. Com certeza. Lá vai ser no auditório do IFBA, certo? Você que é estudante, você que já está atuando na área, que quer entender mais sobre o diagnóstico por imagem, apareça, vá lá que vai ter profissionais excelentes, palestras, workshops, debate de casos, vai ser uma coisa top demais. Você vai? Eu não sei, eu tô lá. Eu ainda vou apresentar aí. Então tá confirmadíssimo, certo? Então, vamos continuar aqui e vamos entrar em gorduras? Vai lá. Conta polêmica. Bora lá. Devemos eliminar todas as gorduras da dieta? De jeito nenhum. Do mesmo jeito que não devemos eliminar carboidrato, gordura é essencial para a síntese hormonal, para ter uma boa absorção de vitaminas lipossolúveis, que depende ali de gordura para ser absorvida. Então, nenhum macronutriente a gente deve eliminar. Tem que ter uma adequação, uma proporção desses macronutrientes. Quando eu fizer meu churrasquinho, tá vendo que vieram reclamar da gordura da picanha, eu falei, a Nutri disse que era essencial. A Nutri disse que era essencial na dieta, viu? Não pode perder. Seleciona a parte que eu gostei. Corta isso aqui e pronto. Daqui pra lá. Agora grava só essa parte. Margarina é melhor que manteiga? Ixi, aqui tem uma polêmica, viu? Que uma época o pessoal condenava ferro e fogo a margarina, aí de repente a margarina ficou boa e a manteiga que tá ruim. Esse ainda é sempre polêmica, margarina ou manteiga. A questão da margarina é que antigamente era permitida aqui no Brasil a gordura trans. Então hoje não é mais permitida em nenhum alimento, né? Então as margarinas não tem mais a gordura trans, mas tem outro tipo de gordura que até então a gente não sabe quais malefícios ela pode causar. Independente, né, da gordura que é utilizada ali para deixar a margarina naquela consistência, a minha recomendação vai ser o que você
consumir em pouca quantidade. Seja manteiga, seja margarina, e escolher ali um produto que tenha menos aditivos possíveis. Então, mesmo que seja margarina, né, que é um industrializado, quanto menos ingredientes tiver, melhor. E aqui falando um pouquinho do óleo de coco, ajuda a emagrecer? Eu nunca ouvi, inclusive, esse mito ali pensando no emagrecimento. O óleo de coco tem alguns benefícios ali para a parte cognitiva, por ser um triglicerídeo de cadeia média, mas para o emagrecimento, não. O povo usa óleo de coco para tanta coisa e passa no cabelo. O cabelo é bom também. É coisa, viu? Ou é milagroso, viu? Tipo óleo de coco. Inclusive, uma observação sobre o óleo de coco, apesar de ser uma gordura vegetal, né, que a gente estava falando ali, não, gordura trans não, mas gordura saturada. Na sua composição, na cadeia tem maior quantidade de gordura saturada, então ela é exceção da gordura vegetal que é rica em gordura saturada. Então, se a pessoa ali que tem uma restrição de consumo de gordura saturada por uma questão cardiovascular, né, um risco cardiovascular, e alguém indica, olha, usa óleo de coco que é melhor, né, do que azeite, por exemplo. Tá um pouco equivocado, tá? Azeite vai acabar sendo a melhor fonte de gordura ou outro óleo vegetal, porque não contém colesterol na composição. E o óleo de coco, apesar de ser um óleo vegetal, ela tem na sua cadeia a maior quantidade de gordura saturada, então a gente tem que ter cuidado com as quantidades. Tudo, na verdade, é a quantidade. O negócio, quando a gente vai pra Nutri aqui, que quando começa a estabelecer aqueles limites de carboidrato, de proteína e gordura do dia, qualquer pouquinho de gordura que você bota já bateu o dia. Às vezes você botou 2 ovos, acabou a gordura do dia. Eu falei, e agora, como é que eu vou começar? Acabou. Ou quando você fala, não, eu vou botar aqui aquelas oleaginosas, castanha do Pará, não sei o que, você bota 4, 5, já bateu a conta também. Mas aí existe um cálculo, né, um objetivo, uma proporção, por isso que... Antigamente a gente comia... Que é salgadinho, que o meu saco todo. Pegar 1 quilo de castanha e ficar, né? Aí, rapaz. A meta antigamente era assim, por quê? Não dá pra nada. Dieta da moda. Dieta detox realmente limpa o organismo? Bom, os nossos órgãos, fígado e rim, já faz essa detoxificação, tá? Mas existe uma estratégia alimentar que é uma estratégia detox, que ela pode potencializar ali como é que eu posso falar? Uma desinflamação, tá? Uma detoxificação com a parte de suplementação. Mas se a gente pensa assim, de limpar o organismo, não. Até porque tem que ver a base da alimentação, né? Se for uma alimentação rica em industrializados e rica em agrotóxico, será que tá limpando assim? Então, tem que ver o contexto. Mas se a gente pensa ali em uma limpeza, os nossos órgãos já fazem isso por a gente, tá? Mas as estratégias existem por um objetivo, por um período específico que podem ser utilizadas. Pegando esse gancho aí. E aqueles sucos detox? Aquele suco verde que vai um monte de coisa. Então, outro dia eu tava inventando isso, aí me fazia tomar de manhã cedo. Eu botava tanta coisa naquele negócio que eu me perdia. E aí? Tem alguma base por trás? Sim, pode ter seus benefícios. Exatamente, se for orgânico de preferência, né? Pra gente não estar se intoxicando, quando a gente pensa ali na questão de detoxificação. E é uma forma de incluir os vegetais, os folhosos verdes escuros ali na alimentação, que nós brasileiros, né, temos hábito de consumir apenas no almoço. Então, se a gente consegue colocar esses folhosos em outras refeições, eles podem ser benéficos, sim. Então, vai ter que continuar tomando. Pode voltar, né, a fazer. Existem alimentos que queimam gordura? Doutor Thompson quer perguntar alguma coisa? Não, tem um tio que toda vez que eu chego lá, ele me pede o quê? Qual é o alimento que queima gordura? Ele quer comer e emagrecer, tá certo, vai. Assim, existem alimentos que têm efeitos termogênicos, como a cafeína, como a canela, né, que vai ter os benefícios, mas em concentrações altas. Então, se a gente coloca ali uma canelinha em pó no café, a gente pode melhorar ali a questão de saborização, de talvez melhorar a resistência insulínica, tá? Depende da quantidade, mas não de uma forma tão efetiva por conta da quantidade daquela canela. Pensando na questão de termogênese, né? Mas assim,
nenhum alimento de forma isolada vai trazer esse benefício. Não adianta a gente consumir o alimento e ficar sentada no sofá esperando que ele faça o resultado sozinho. Eu li alguma coisa assim, falando que tem uns alimentos que gastam mais calorias do que ele oferece. Eu também, mas eu vi foi no TikTok. Tipo abacaxi, aí, ou maçã, alguma coisa que gasta mais caloria para o corpo digerir do que ela oferece como energia. Pensando ali na questão de metabolismo dos macronutrientes, você está me remetendo aqui à parte do metabolismo proteico, tá? Que existe um termo que a gente chama de efeito térmico do alimento, que pode aumentar o gasto energético. Mas quando a gente pensa ali de grupo alimentar não é o alimento específico, vem as proteínas. Tanto é que numa dieta ali de hipertrofia, né, que a gente pensa ali, ou de emagrecimento, a gente aumenta a quantidade de proteína da dieta exatamente para aumentar esse efeito térmico do alimento e aumentar o gasto energético. É uma estratégia que a gente utiliza ali na nutrição para esse objetivo. Mas, como eu falei, é o grupo alimentar. Alimento específico, eu desconheço. Sobre dieta low carb e cetogênica, funcionam a longo prazo ou levam ao efeito sanfona? Bom, são estratégias que funcionam, mas elas têm tempo para serem aplicadas, né? A gente usa, por exemplo, a cetogênica ali numa estratégia de 3 a 4 semanas. A low carb pode ser até por um tempo... a low carb, né, que você perguntou, pode ser até por um tempo maior. Mas estratégias muito restritivas, normalmente a gente tende a não seguir por muito tempo, exatamente por conta da restrição. Então, às vezes, a estratégia é tão restritiva que o paciente não consegue seguir a longo prazo e aí acaba enfiando o pé na jaca muitas vezes. Aí sai de vez. Ou então, quando chega naquele objetivo, meu objetivo era perder 5 quilos, perdi, pronto. Aí volta. Pizza aqui pra comemorar. É, mais ou menos isso. 3 dias tá lá de então, volta. A longo prazo, a gente tem que ir readequando, reajustando as estratégias, senão o corpo faz adaptações também e acabam deixando de funcionar por um objetivo específico. Para quem está em casa, explica o que seria a dieta cetogênica, que não conhece. Bom, a dieta cetogênica é uma dieta muito baixa em carboidrato. Então, normalmente, ela vai ter ali 50 gramas de carboidrato, sendo que a recomendação pela OMS, né, é que a gente consuma 130 gramas de carboidrato no dia, que é para todos os nossos órgãos funcionarem de forma adequada. Por isso que a cetogênica, ela tem tempo, meio e fim. Tá? Porque é uma estratégia de muito baixo carboidrato. Então, a gente às vezes acha que diminui carboidrato e aumenta a proteína. E não, a gente aumenta a gordura nessa estratégia, exatamente para fazer com que a nossa primeira fonte de energia, ao invés de ser o carboidrato, como eu falei antes, seja gordura. E aí queime mais gordura e, consequentemente, a pessoa tem uma perda de peso maior. Então, ela é um tipo de estratégia para emagrecimento, não a única e não para sempre. Tem estudos falando da dieta cetogênica para pacientes oncológicos? Tem, mas não é todo tipo de câncer. Câncer não é muito a minha área, né? Eu acabo não me aprofundando muito, mas existe, né? Existe também para outras condições, como para epilepsia, da cetogênica, mas câncer, né, não tem tantas, pelo menos do que eu me lembre, não tem tantas estratégias restritivas exatamente pela condição ali da doença, né? Então, às vezes, a depender do tipo de câncer, né, vai ser considerado a melhor estratégia ou não. Por isso que eu deixo ali para as coleguinhas que estudam essa área, que é uma área muito importante e que é preciso um acompanhamento com um especialista. Sobre baixar, né, ou zerar carboidrato. Quais os principais riscos de uma restrição tão drástica do carboidrato? Não conseguir seguir, falta de energia, mudança de humor. Já viu aqueles memes que, fiquei 30 dias sem açúcar, né? Como é que a pessoa ficou louca, né? Então, assim, e ter deficiências nutricionais. Então... Não é interessante. Não é. Vamos entrar em jejum intermitente? Que eu gosto, viu? Gosta? Tudo que vem aqui desse negócio mais assim... Foi você que montou essa pergunta? Mais misterioso, essa chegada. Eu tava ali comentando com o Jair ali que a gente viu um vídeo essa semana e falou
jejum intermitente de 36 horas. Outro Aí também. fica chegando esses vídeos pra gente. Eu falei, vou fazer um jejum intermitente. De 36. Eu já vi vídeos de uma semana. Agora, se a pessoa fez mesmo, Na né? semana, né? Uma semana. Eu já vi influencers falando, né? Também, mas O jejum intermitente é mais eficaz que uma dieta tradicional? para perda de peso? Não. Os estudos não mostram melhores benefícios de quem faz jejum intermitente para perda de peso. Porque perda de peso, na verdade, é o balanço energético negativo. Então, você comer menos do que gastar mais, né? Então, você consegue perder peso independente da estratégia. Ele não vai ser mais eficiente por conta disso. Sobre o jejum, quais os benefícios hoje comprovados cientificamente e o que ainda é mito? Olha, de benefícios mais que tem assim na literatura é de melhorar a resistência insulínica. Então, tem estudos mostrando que melhora a resistência insulínica. De mito, é exatamente que ele emagrece mais rápido. Essa Para pacientes autofagia, diabéticos, não sei o quê, que é Tem mais... suas ressalvas. Por exemplo, se for um diabetes tipo 1, né, que precisa ali de um uso controlado, usa insulina, tem uma quantidade de carboidrato calculada no dia, não é muito indicado, porque vai que ter uma hipoglicemia aí, né, nesse meio termo. Então, a gente tem que ter cautela, tanto no diabetes, quanto uma pessoa muito compulsiva ou ansiosa, não é indicado o jejum intermitente, porque pode gerar mais ansiedade. Às vezes a pessoa passa o dia inteiro pensando, meu Deus, o que é que eu vou comer quando eu puder comer aqui, né? E é sério. é assim mesmo. Então, a pessoa que tem compulsão alimentar, que é um assunto muito sério e importante ser tratado, às vezes não é interessante fazer a estratégia de jejum intermitente, não. Então vamos lá aqui falar um pouquinho das gorduras saturadas de novo. As gorduras saturadas ainda devem ser vistas como vilãs? Não, tudo é a proporção, né? Tanto é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, SBC, recomenda que tenha gordura saturada, mas em menor quantidade. Então, para a população geral, menor do que 10%. Pessoas que têm ali risco cardiovascular, eles recomendam menor do que 7% ou menor do que 5%, a depender ali do risco do paciente. Vamos separar um pouquinho aqui, que tá só falando da saturada. Eu falei explicar um pouquinho pro pessoal a diferença das três, das saturadas, das insaturadas. Da monossaturada e da poliinsaturada, né? Então, a mono e poliinsaturada são gorduras vegetais, das oleaginosas, das castanhas, das sementes, do azeite, do abacate, do coco. Então, essas fontes de gordura são indicadas para a população porque não trazem risco à saúde e são benéficas para a produção de hormônios. São gorduras boas, tá? É o que a gente chama ali de gordura boa. Não é que a gordura saturada é uma gordura ruim, mas em excesso ela pode ser prejudicial exatamente por conta do depósito ali, do excesso de gordura nas artérias, aumentar risco cardiovascular. Então a gente tem que ter cuidado, na verdade, com a proporção dessa gordura saturada, tá? Sobre o açúcar, que aqui é outro que é vilanizado, certo? Quais são os riscos do excesso de uma dieta, né, com excesso de açúcar? Excesso de açúcar de adição, Isso. risco de diabetes, de ganho de peso. Então, assim, o açúcar não tem tantos benefícios, né? Na verdade, não tem benefícios ali para a nossa saúde, o açúcar de adição, né? O açúcar de mesa, que a gente chama. O ideal é que a gente consuma alimentos in naturas, os sucos sem açúcar, o cafezinho sem açúcar, exatamente porque ele não traz nenhum benefício. E ainda pode piorar a microbiota intestinal. Aí, o que acontece muitas vezes é a substituição do açúcar pelo adoçante, certo? Aí teve outra questão, que foi a demonização do adoçante, ligando o adoçante a câncer e outros tipos de coisa. Existe esse risco real no consumo do adoçante? Existem estudos mostrando que a longo prazo o adoçante, principalmente os adoçantes artificiais, que são, por exemplo, ciclamato, aspartame, eles têm esses efeitos deletérios ali para a nossa saúde a longo prazo, tá? A longo prazo. Não sei te falar quanto tempo, mas o uso de muito tempo. Então, assim, se a gente pensa, é melhor o que? Açúcar ou adoçante? O ideal é que a gente consuma sem, tá?
Se a pessoa tem uma condição, por exemplo, diabetes, e precisa retirar o açúcar da alimentação, não adianta substituir ali por açúcar mascavo, açúcar de coco, não adianta porque é açúcar do mesmo jeito, tá? Então, ou substituir por um adoçante natural, que pode ser stevia, xilitol, eritritol, talmatina, as opções de adoçantes naturais que existem e que a gente consegue encontrar com facilidade. Ou, se consumir o adoçante artificial, fazer sempre rodízio dos tipos de adoçantes e consumir sempre em menor quantidade, por um período de adaptação. Mas o ideal mesmo é 0. In natura. É. Complicado, hein? Só progressão. Mudar o café para é... açúcar foi difícil. O que ajudou foi a canela. A Isso. canela dá uma quebradinha no amargor. É uma boa estratégia, né? Você conseguiu consumir. Eu, às vezes, pingo um leite. Tem gente que usa o leitinho ali pra adoçar. Pra poder quebrar o... Pra adoçar não, pra saborizar, né? Igual a canela. A canela não adoça, mas saboriza. Então você pode botar canela, pode colocar cacau. Mas tem gente que não gosta, né? Então, reduzir a quantidade. Como a indústria alimentícia influencia na manutenção de mitos e crenças sobre a nutrição? Criando imagens, às vezes, que o alimento industrializado é saudável por ser zero caloria, né? Às vezes um refrigerante 0. Por ser diet, por ser light, né? Quando a gente fala light, de ter uma menor quantidade de gordura, de ser integral, e muitas vezes nem é tão integral assim, porque na nossa legislação, para um alimento ser considerado integral, ele pode conter até 20% ou 25% de grãos integrais na composição. Então, se tiver 20%, já pode ser considerado um alimento integral. Já pode vender, né? Biscoito integral. E às vezes tem 20%, 80% de farinha branca, né? Então, às vezes, coloca aquele alimento ali como se fosse saudável e cheio de aditivos ali na listinha de ingredientes. Então, acaba contribuindo com essa desinformação. Agora eu vou trazer um mito aqui, que é polêmica da polêmica de todo domingo, todo almoço de domingo. Aquele tio seu chato. Ai, meu Deus, lá vem. Coca-Cola 0 açúcar. É pior do que a normal? Isso é polêmico mesmo. Vai dar treta. É só você abrir um em família ali, ó, que já alguém já solta de lá. Essa aí que é pior que a normal, né? Meu paciente nunca vai ver refrigerante na prescrição. Nunca. Tá? Não importa se é 0, se não é. Ele pode consumir todo dia, mas todos que passam comigo e falam sobre o refrigerante sabem que eu não vou colocar na dieta. Então, a gente sabe que tem exceções, mas não vou colocar. Não é o que a gente aprende de base da nutrição colocar um ultraprocessado. Mas pensando ali, né, de ser melhor ou pior. Ou menos pior. Ou menos pior. Se a gente considerar quantidade de calorias, ele vai ser menos pior, né? O refrigerante 0. Se a gente pensa ali na quantidade de sódio, ele vai ter mais sódio e ele vai ter o adoçante artificial, né? Porque a indústria usa adoçante artificial ali nessas bebidas 0. E a bebida 0 exatamente não tem caloria porque no lugar do açúcar tem o adoçante. Então, como a gente já falou dos adoçantes, que tem ali alguns malefícios comprovados, né, de risco de Alzheimer, de resistência insulínica, pode aumentar a resistência insulínica, de ter ali uma relação com alguns tipos de cânceres a longo prazo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão de excesso de sódio e e o tipo de adoçante que é utilizado. Então, assim, eu não prefiro nenhum dos dois. Mas se a pessoa está considerando contar calorias, é óbvio que o 0 vai ter menos impacto. No momento, né? Porque a longo prazo, a gente não sabe se pode aumentar a resistência insulínica, nem de quanto refrigerante a gente está falando, para ter um efeito ali diferente. Mantendo essa questão dos líquidos, certo? Que tem outro ponto. Tá na dieta. Tá doido pra ter umas tretas ali depois ó, no Instagram. Tem outro ponto, que assim, que no começo era nossa, era natural, não sei o quê, e depois, que é a questão do suco natural. Que o suco até então não, o suco é, poxa, coisa natural, não sei o quê. E aí não, aí começaram a questionar, porque no suco ele vai muito mais polpa, muito mais fruta do que você comeria individualmente, e que já tem a frutose do fruto, que consideravelmente seria maior. O suco na dieta, ele ajuda ou ele atrapalha? Primeiro, depende do paciente. Então, é um paciente que quer hipertrofia,
talvez ajude o paciente, né? Uma paciente que está contando calorias, precisa perder peso, talvez prejudique. Então, a questão da dieta é o balanço energético ali que vai estar calculado, né? A quantidade de calorias daquela dieta. Então, se o paciente faz muita questão, às vezes, de uma bebida em uma refeição, a gente pode colocar essa bebida. Tudo vai estar calculado, né? Se a gente está pensando nas calorias. E dieta não é só caloria, tá? Por isso que a gente não pode bater o martelo de que uma bebida zero pode dar dieta porque não tem caloria, tá? Mas se a gente está falando da fruta, né? Do suco, não vai ser tão prejudicial para a saúde porque a fruta tem seus benefícios, né? Mas se a gente fala assim, é melhor a fruta ou o suco? A fruta vai ter mais vantagem porque vai ter mais fibra, porque você vai dar mais saciedade. Então, se você está no processo de emagrecimento e quer realmente ali contar, né, calorias, querendo ou não, isso importa, a gente tem que ter cuidado com o excesso de calorias que pode ter ali na quantidade de suco que você vai ingerir, né? Um copo de 200, 300 e 500, depende da quantidade. Mas, muitas vezes, por exemplo, no suco de laranja, boa parte da fibra já fica ali, né, quando a gente está, né, espremendo a laranja. Então, a gente só vai consumir a parte líquida, né? Não tem um bagaço, não tem um processo de mastigação. Então, vai ser um carboidrato de mais rápida absorção, se a gente pensa ali por esse lado. Mas prejudicial à saúde, a frutose da fruta não é. A frutose industrializada é que é prejudicial. Tá? A frutose que estão nos ultraprocessados. Só para encerrar essa questão da indústria, tem um ponto interessante pra gente colocar em questão. Que a gente falou da questão de coisas ruins que a indústria acaba tentando empurrar em você, e também tem aquela coisa boa, só que disfarçado. Por exemplo, você pega uma blogueira que ela faz dieta, ela toma Ozempic, ela faz lipo, ela tem todo um arcabouço por trás, e aí você vende o emagrecedor por meio dessa blogueira, como se aquele emagrecedor fosse a solução do problema da pessoa que está em casa. E a pessoa que está em casa, ela vai continuar na vida dela normal e vai entrar com esse emagrecedor, às vezes um gel redutor, achando que aquilo vai resolver o problema porque ela viu alguém usando aquilo, né? E estava com aquele corpo perfeito, não sabe tudo que tem por trás para aquela pessoa que chegou naquilo ali. E aquilo ali vende como se fosse o whey protein também, como se você fosse tomar o whey protein e aquilo fosse lhe dar o músculo que você estava precisando. Sim, como a creatina também, né? Como a creatina também. Então a indústria, ela se favorece desses dois lados, tanto o lado ruim para vender uma coisa ruim, quanto para vender uma coisa que teoricamente é boa. Ainda mais quando viraliza, né? Então, assim, todo mundo usa creatina, né? Todo mundo tem que usar, né? Então, assim, a gente realmente tem que saber filtrar as informações. Só que eu entendo que às vezes é muito difícil filtrar, porque às vezes até a gente profissional, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e ali o paciente, o seguidor, às vezes fica perdido, né? Em quem confiar. Eu sei que é complicado, mas a gente precisa tentar buscar essas informações nos órgãos de saúde, para tentar chegar a um consenso, né? Não só fazer porque fulano falou, né? Porque a amiga falou, porque o tio, o vizinho, ou porque a blogueira falou. Porque a gente tá falando da nossa saúde, né? Órgãos de saúde, gente. Não é pra ir perguntar o chat GPT não, viu? Eu só lembrei dele. Ainda tem um chat, né? Eu falei, será se ele responde como órgão? Ai, você gente, vai difícil. atuar agora como um órgão de saúde. Que outro dia eu perguntei a ele, não sei o que, eu falei, sim, não, eu quero saber das referências. Aí ele citou as referências e embaixo ele colocou referências criadas por inteligência artificial. Você queria uma referência, você tome. Não tô dizendo que é de verdade. Exatamente. Ele criou a referência. Uma referência que Pra galera que tá problema. pesquisando aqui, eu falei, oxe, que informação não batia com a realidade com o que a gente estuda. E aí eu falei, qual foi a referência que você usou pra produzir isso? Aí ele botou as referências. Aí tava lá a referência letra. da minha cabeça. Tem muito isso na Fontes, internet, fontes né? da minha cabeça. Exatamente. Tenho medo, gente. Vocês que gostam do chat GPT aí. Lembrando aqui, até que ponto a popularização de dietas e produtos é mais marketing do que evidência? Até que ponto? Sim, a gente deve considerar assim. É muito marketing, né? A maioria é marketing. A maioria Quando a gente vale. busca essas informações, a maioria vai ser marketing.
A gente não vai buscar essas informações nos livros, nos artigos científicos, né? Se você achou na internet, é mais marketing do que... É mais marketing do que evidência. Pode ter evidência ali por trás, né? Consuma o alimento X para ter uma melhor controle glicêmico e tal, né? Mas a indústria quer vender o seu, mostrar ali como melhor opção. Ainda mais quando a gente fala de alguém que é patrocinado, né? Você tem que pegar a pessoa que tá anunciando aquilo ali, que tá, né, ingerindo aquilo para demonstrar os resultados a você, ele tá tendo um benefício financeiro por trás. Então, sempre, né? Toda a informação que ele lhe der ali vai ser uma informação enviesada, pensando... E a maioria dos estudos de nutrição, às vezes, também... Aí ele, não, tem um cupom aqui para você comprar. Ele vai ganhar uma porcentagem cada vez, então ele quer vender cada vez mais. Você falando de cupom, falando de marcas, né, na verdade, porque isso a gente vê muito em blogueiro, né, que, eu tô usando tal produto aqui agora, que tá me ajudando nisso, e tem cupom pra vocês, né, tem todo aquele, né, a gente sabe que realmente funciona assim. Mas na nutrição, quando a gente vai fazer uma indicação de um produto, por exemplo, whey. Qual whey você me indica? Pelo nosso conselho de ética, a gente tem que indicar sempre, no mínimo, 3 marcas. Se a gente indicar só uma, a gente está fazendo errado. Então, quando a gente indica ali uma proteína, né, um whey protein ou qualquer outro tipo de proteína, a gente tem que indicar no mínimo 3 marcas. Eu não posso indicar um produto específico, eu tenho que indicar o tipo do produto e as opções de marcas. Exatamente para não direcionar ali o paciente por uma questão, falar, você compra aqui, aí você usa meu cupom aqui, né? Enfim. Sempre tem que considerar isso, né? Levar isso sempre em... Só que isso é na nutrição, né? Na nutrição é assim, e não é todo mundo que segue, né? O que organizações como a OMS e FAO realmente recomendam quando falamos em dieta saudável? Bom, para a população no geral, Brasil e mundo, as recomendações das entidades de saúde é uma alimentação equilibrada, balanceada, equilibrada para a fase da vida que a pessoa se encontra, se é criança, se é adulto, se é gestante, se é idoso. Então, existe uma adequação de proporção dos macronutrientes, de fibras, por exemplo, de algumas patologias. Então, essa sociedade, junto com as sociedades brasileiras, seja de diabetes, de cardiologia, vai indicar ali uma recomendação, que a gente, como profissional de saúde da nutrição, vai seguir essas diretrizes para fazer a prescrição ali para o paciente. Então, uma dieta balanceada, com alimentos mais ricos em natura, né? Quando a gente fala em natura, é o alimento ali do nosso dia a dia, é uma banana, é um tubérculo, é uma proteína animal, se a pessoa for vegetariana, proteína vegetal, e ter uma alimentação balanceada. Não é só proteína da carne, não é só a dieta da carnívora, né, por exemplo, não é só uma dieta cetogênica. Então, é uma alimentação balanceada e bem distribuída ao longo do dia. Você falou sobre a questão de vegetariano. Tem um que está bem popular agora, que é nenhum produto que tenha correlação com o animal. Sem ser vegetariano. Qual era o nome? O vegano. O vegano, certo. A dieta vegana, ela tem algum risco à saúde? Ou você consegue, né, ter tudo necessário dentro do veganismo? Não, tudo não. Ela é um estilo de vida, exatamente essa relação que você falou. Aquela pessoa que tem uma ideologia, tá? O veganismo não é só não consumir nada de origem animal. É não usar, é não apoiar. Então, indústrias que fazem teste em animais, elas não usam roupa de couro, não utiliza, né? Cosméticos, né? Tudo. Então, é uma ideologia, né? Agora, pensando na parte nutricional, pode ter deficiências de algumas vitaminas, pode ter baixo colesterol, e às vezes isso pode atrapalhar alguma produção hormonal, né? Então, depende de quanto tempo a pessoa é vegana e como é que ela tá fazendo essa dieta. Muitas vezes a pessoa vira vegana e não faz um acompanhamento nutricional para ver se tá adequado, né? A quantidade ali da distribuição, isso. Não faz uma suplementação, porque, por exemplo, B12. A B12 é uma vitamina que é encontrada de origem animal. Então, se a pessoa é vegana, algum momento da vida ela vai precisar suplementar. Por isso que precisa de um acompanhamento ali com o nutricionista, que é o que vai fazer a prescrição e fazer a adequação e avaliar os exames, ver como é que tá essas questões. Aproveitando que falou sobre vitaminas, sobre as pessoas que suplementam
Olha pra isso. Não que eu esteja me incluindo, né? Mas assim, tem pessoas... Seus potinhos que chegam lá em Tem casa. pessoas que se suplementam vitamina sem necessariamente saber se há uma necessidade ou não daquela vitamina. Uhum. Existe algum risco nessa suplementação, certo? A questão assim, de multivitamínicos, né? Que tá muito em voga hoje em dia. Uhum. É indicado utilizar? Em quais casos? Ele tá Não aqui, que eu né? esteja me incluindo aqui. Longe de mim, eu não faço isso. Não tomo vitamina quando indicado. Riscos sempre há, né? Se a gente faz uma autossuplementação da mesma forma de uma automedicação, né, doutor? A gente sempre tá correndo riscos, ainda mais se a gente faz a suplementação porque ouviu na internet que vitamina X, vitamina H, né, vai fazer bem pra saúde, pra isso, pra aquilo. Então, às vezes a gente acaba suplementando tudo, às vezes tá faltando ajustar o sono. Melhora, usa vitamina B12, vitamina D pra melhorar ali a energia. Aí a pessoa vai, toma, né, tudo e não tá melhorando às vezes, né, enfim. Às vezes tá precisando ajustar a qualidade do sono ali da pessoa, né, como é que tá ali o uso de tela antes de dormir, fazer uma higiene do sono. Então, assim, são tantas coisas que precisam ser avaliadas antes de fazer uma suplementação. Tem suplementação que não precisa dosar exames, por exemplo, a creatina. Então, a creatina você pode utilizar para efeitos ali, principalmente de estudos, de força e melhor performance no exercício físico. Então, a gente vai usar a creatina, não precisa dosar, não tem nem como a gente dosar, né, para ver como é que tá ali a creatina, não existe. Na verdade, a gente tem um metabólico da creatina, que é a creatinina no exame, mas mesmo assim ele não vai vir de forma alterada, né. Então, algumas suplementações, né, como compostos bioativos, curcumina, que é o que eu estava falando de alimento funcional, né? A gente pode usar em algumas situações. A gente pode usar própolis. Então, a gente não precisa dosar um exame para fazer essa suplementação. Mas a gente tem que ver o porquê que eu estou usando, né? Para que eu vou usar? É porque faz bem, é porque tá na moda, é porque a blogueira tá usando. É porque o médico ou nutricionista X falou. Então, a gente tem que avaliar a necessidade e não sair se auto-suplementando. Para ver se realmente vai ter um efeito benéfico ou não, né? Própolis tá no meu shot, viu? Tá no shot matinal, né? Acho que você tá querendo melhorar a sua imunidade. Isso, o própolis é uma intenção de melhorar a imunidade. A gente pode usar o própolis todo dia ali, não tem nenhuma contraindicação. Principalmente, né, se não for o alcoólico pode ter contraindicação em algumas doenças hepáticas, né? Em algumas situações. Mas é muito específico. Então, no geral, não tem problema a gente usar o extrato de própolis, não. Eu vou continuar com meu shotzinho. Eu falei, eu não vou comentar nada não, que eu falei, eu tomava esse shot aí, mas eu achei que tava gripando demais. Eu falei, suspendi o shot. Eu falei, deixa eu continuar só com o meu café com leite aqui. Tá dando certo, né? Tá dando certo. Eu melhorei, voltei de novo a ficar bom de novo. Eu falei, não, nada de shot. Eu falei, cada um vai atrás dos seus problemas, quem tá ruim que tome seu shot. Eu falei, eu não vou tomar shot bem, não. Suspende o shot. Vamos lá. Quais são os pilares básicos de uma alimentação cientificamente comprovada como saudável? Os pilares básicos. Olha, ter uma alimentação equilibrada e adequada para a fase da vida, né, que a pessoa se encontra. E ter variedade, ter uma alimentação in natura, baixo em consumo de alimentos ultraprocessados, né, que não é uma recomendação. Diminuir o consumo de bebida alcoólica, né, recentemente, não existe dose segura para bebida alcoólica. Então, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, estilo de vida saudável com atividade física, baixo consumo de bebida alcoólica. Acho que é isso, no geral. Aquela famosa frase, desembale menos e descasque mais. Exatamente isso aí. Muito boa, né? Exatamente isso. Falou sobre a questão dos pilares e uma alimentação muito comum, né, principalmente culturalmente para nós brasileiros, é o arroz com feijão. Manter esse arroz com feijão é uma alimentação adequada dentro da dieta? Com certeza, com certeza. Principalmente quando a gente fala de pessoas que têm baixo poder aquisitivo e que a gente consegue, no feijão e arroz, formar uma proteína de alto valor biológico, porque o que falta
nenhum, tem outro de aminoácido essencial, e a gente consegue ter uma boa biodisponibilidade ali de uma proteína vegetal, né? Então, é sim uma composição adequada, faz parte da nossa cultura e não precisa tirar, tá? Não precisa sair. Vou continuar com minha feijoadinha, com meu mocotozinho. Olha pra isso. Ele falou. O paciente escuta o que quer, né? Ele escolhe o pedaço Meu que quer. mocotozinho, minha calabresinha. Olha, Em nenhum momento sai. os ultraprocessados tranquilamente na sua feijoada, Uma né? feijoadinha com arroz, tranquilamente. Como a população pode diferenciar a informação científica de modinha da fake news? Buscando profissionais. É que essa pergunta aqui É o que mais a gente deveria bater aqui. Como afastar essas fake news? Como conseguir... Ou buscar os órgãos, né? Os órgãos de saúde, que não vão passar informações errôneas para a população. E seguir ali o profissional que você se identifica, que diz ali, Cadê conversa a doutora com você. Stephanie lá? Movimentar o Instagram, Movimentar tá o Instagram. Se o OMS não faz videozinho viral. Mas tem um site. Não faz o vídeo, não sei mas se hoje em faz. dia ninguém tem mais ver site, né? Mas Hoje é em uma dia forma da só- gente buscar informação se realmente existe. Então a pessoa viu o vídeo, vai lá e procura na OMS. Nos sites, né? Ou então, se for uma informação muito duvidosa, né? Como, por exemplo, tomar água com sal porque você consegue ter minerais ali, né? E é bom para hipertensão. Tem isso, viu? Tem isso, água com sal integral de não sei da onde. Então, assim, essas informações um pouco duvidosas, é importante a gente pesquisar pra gente não fazer besteira. Tem uns colegas meus de treino que chegam com uns 2 litrão de água assim, ó, que é água salgada. É uma água com sal integral que diz que é bom pra isso, bom pra aquilo. Às vezes, por uma questão, fisiculturista faz muito a questão da desidratação, né? Que não é saudável, mas são estratégias, às vezes, que eles fazem para competir. Mas aí já é outro lado, né? É um público específico e é nutrição esportiva. Então, deixa lá. Já é outro problema. Já é outro, Outro podcast. Não é minha área. Já é outro podcast, Exatamente. Estamos chegando, então, ao final desse episódio incrível, com muita informação boa, muita informação de qualidade, certo? Deixe um recado para quem está em casa. Inclusive, a questão aqui de que você tem dúvida, né? Você teve uma coisa que você viu, que você queria saber se é realmente isso, se realmente é informação boa. O ideal é você ter um acompanhamento com um profissional indicado, igual a nossa nutricionista aqui. Aproveite, deixe o recado, já fala ao pessoal onde eles podem encontrar. Para esse tipo de situação, fazer um acompanhamento é a melhor forma de você se informar e ter uma alimentação saudável. Bom, exatamente. Quem busca uma alimentação adequada deve procurar um nutricionista, tá? Nós, nutricionistas, somos o profissional capacitado e regulamentado para a prescrição dietética. Nós somos apenas a única classe de profissional que pode prescrever dietas, tá? Então, a gente vai individualizar a dieta do paciente de acordo com as preferências, rotinas e patologias, se tiver. Quando a gente fala de saúde, a gente tem que se preocupar, porque a gente está falando da nossa saúde, né? Não fazer autossuplementação, ter bons hábitos de vida, isso que a sociedade, as organizações recomendam. Então, buscar as informações de qualidade, né? Eu sei que às vezes é difícil filtrar, mas é importante a gente buscar. Então, ter sempre ali uma pulguinha atrás da orelha, não é bater o martelo para tudo que a gente vê na internet. A gente sabe que tem muita fake news, tem muito conflito de interesses ali por trás, tem muitos ganhos de marketing. Então, às vezes a pessoa recomenda alguma coisa, sai ali um benefício. Então, buscar informação e procurar um profissional capacitado para poder te ajudar. Aqui em Irecê eu atendo em algumas clínicas. No meu Instagram vocês podem me chamar pelo direct, eu posso... Qual é o arroba? @Stephanie, STHFANI, Guimarães Nuti. E as clínicas? Aqui em Irecê eu atendo na Clínica Alfa, na Imagem Diagnóstico, no Centro Médico Minaura, na Clínica Semi, na CDM, no Instituto Figueiredo e
E acho que é isso. Trabalhando. Você vai baixar ela. Por isso que não dá tempo dela ficar no Instagram, porque Mas eu preciso. Então a gente vai chegando. Esse ano a gente teve uma iniciativa de que cada convidado que viria aqui faria uma indicação literária pra gente, certo? Não precisa ser relacionado ao assunto, um livro que você leu e que você gostou e que você quer, que você indicaria para outra pessoa, certo? Vai pensando aí, quando eu te dar uns recados aqui, certo? Ok. Agradecer a Copenhague por ceder esse espaço maravilhoso. Você que não conhece, venha conhecer aqui na Praça das Rádios, certo? Chocolate maravilhoso, o melhor que tem na região. Bom, venha conhecer esse espaço incrível que eles têm aqui. Dia 8/11, anota na sua agenda, não esqueça. Terceiro CRDI, vai palestrar? Vamos. Já sabe o tema? Tá pensando Falar aí? sobre radiação. Pelo menos, né? A radiação não vai poder faltar. Pra tentar desmistificar um pouco esse tema aí. Massa demais. Terceiro CRDI, certo? Acompanhe nossas redes sociais, se você tem mais informação, tanto no @diagnocast, quanto no @saúde diagnóstica. Lá você vai ter todas as informações para poder participar do nosso congresso. O congresso teve o apoio, né? Todo ano tem, esse ano não poderia faltar, da Clínica Multimagem Irecê, certo? Lá você vai ter exames de imagem de qualidade com inteligência artificial. Então, gostaria de agradecer o apoio mais uma vez da Clínica Multimagem, que está sempre com a gente, dando essa força nos nossos congressos. Vamos lá, o que é que você tem de indicação pra gente? Olha, como o convite veio ali da Semana do Nutricionista e a gente está falando de combater fake news, eu vou indicar uma literatura da nutrição, tá? Então, tem um livro que foi um suporte ali para mim na faculdade, que é Bases Fisiológicas e Bioquímicas da Nutrição, que é um livro bem completo, numa linguagem mais simples de ser entendida, que eu acho que vale a pena para a pessoa ali seguir. Bases Fisiológicas E Bioquímicas da Nutrição. Da nutrição. Eu gostei. Já coloca na sua lista lá. Eu já li. Baixa ela no Kindle, já leu? Já. Dr. Thompson, ele é muito curioso, né? Quando Eu entrei pro mundo da dieta aqui, eu tive que ir a atrás. gente conversava muito sobre isso aí. Sabe muito aí. Massa. Eu vou colocar na minha lista também. É bom. Então vamos chegando no final desse episódio. Você que seguiu, que acompanhou até aqui, né, esse episódio maravilhoso, com muita informação boa, curte, compartilha essa informação. Informação boa é informação compartilhada. Não deixe de se inscrever no canal, que a gente vai ter sempre episódios com pessoas renomadas, certo, em suas áreas aqui, para trazer esse tipo de informação para você. Deixe seu @. Dr. Thompson Rocha no Instagram. E atendo fazendo ultrassom na Clínica Alfa e na CEON. Então, muito bom aqui. Agradecer demais a presença de Dr. Stephanie aqui com a gente, nossa nutricionista. Agradecer demais esse tanto de informação aqui que a gente conseguiu passar, explanar vários assuntos aqui. Várias polêmicas. Várias polêmicas. Anderson tava afim de causar aqui, Deu viu? afiado nas polêmicas. Obrigada pelo convite, viu? Nós que agradecemos. As portas estão sempre abertas, certo? Esse episódio vai ser um de vários outros que nós vamos ter. Será um prazer. Eu falo aqui que Stiane tá ali de prova que eu recomendo para todos os meus pacientes. Rapaz, nutrição é super importante para todo paciente. Eu falo, por mais que seja tão simples quanto uma esteatose, às vezes uma alteração de peso, ganho de massa, não sei o que. A nutrição é importante demais. Eu falei, gente, tem que ter o acompanhamento, não é só o que acha que tá fazendo da cabeça que tá certo, não. Com certeza, com certeza. A nutrição é preventiva, né? Se for para fechar uma frase aqui de a importância da nutrição, é que além de ajudar ali no tratamento, é que ela é preventiva. Então a gente deve procurar a nutrição para ter uma melhor qualidade de vida. E é isso, vamos chegando no final desse episódio. Você queira me acompanhar nas redes sociais, é o @asm.radiologia, certo? E nos vemos no nosso próximo episódio e até lá.